Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, @Cartola Live, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados pra vocês, e também dá uma olhadinha no nosso vídeo da rodada de número 16, o vídeo de análise, então confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a análise da rodada de número 16. Lembrando que uma boa análise será uma boa base para fazer uma boa pontuação. Vamos começar então a falar do primeiro jogo da rodada de número 16, que vai ser justamente no sábado, dia 24, às 11 horas, no Independência. Lembrando que esse jogo aqui entre Atlético Mineiro e Bahia começará às 11, portanto o mercado fecha às 9 horas da manhã, o mercado sempre fechando 2 horas antes do primeiro jogo da rodada. Primeiro jogo então, Atlético Mineiro e Bahia, e pode colocar aqui um semi-asterisco. Por que um semi-asterisco? Para que é o asterisco? O asterisco é aquele jogo importante que você não pode deixar de apostar. Querendo ou não, o jogo do Atlético contra o Bahia é um jogo interessante para se apostar, principalmente em relação ao ataque do Atlético, porque o Atlético consegue fazer boas chegadas no ataque e provavelmente o Bahia vai se defender. Eu acredito por esse lado aqui, o Atlético não vai com o time totalmente titular, tem alguns jogadores que são reservas que vão estar nesse time, porque o Atlético Mineiro vai ter Sul-Americana também na próxima semana. Então por esse motivo vai com um time meio que misto, lembrando que esse jogo aqui é interessante colocar algum jogador de defesa do Atlético? Talvez, porque o time do Bahia também tem chance de fazer gols e o Atlético vem tomando os gols em casa, então assim, toma cuidado em relação à defesa do Atlético. Eu colocaria no máximo, algum zagueiro, por exemplo, Hever ou Igor Rabelo podem ser interessantes. Fábio Santos pode ser interessante por bater pênalti. Outra opção para essa rodada aqui tem a volta do Otero pelo lado do Atlético. É um jogador muito importante, é um jogador que sabe bater falta, pode ser interessante. Casares está como dúvida, então toma cuidado em relação a isso. E também no ataque, Giovani está como provável, mas não sei se é a melhor opção para a rodada. Mas o Giovani consegue pontuar bem por roubadas de bola. Pode ser também interessante, apostaria talvez no ataque do Atlético. Em relação ao lado do Bahia, não vejo opções muito boas pelo lado do Bahia, já que o Gilberto também não jogue talvez esse jogo contra o Bahia, está se recuperando ainda. Acredito que para esse jogo aqui do Bahia, a melhor opção para a rodada vai ser o Douglas Friedrich. Por que o Douglas Friedrich? Porque é um goleiro que vai com certeza ser exigido, porque o Atlético chega muito bem jogando lá no Independência, lá no Horto. E é claro, o jogo do Atlético é importante porque o Atlético está em quinto lugar com 27 pontos. E se ganhar o jogo, vai ficar entre os 4 primeiros aí, continuar entre os 4 primeiros, entre os 5 primeiros. Então precisa dessa vitória. Então esse jogo é muito interessante para o Bahia, para colocar talvez jogadores para a defesa do Bahia, no caso Douglas Friedrich, tudo bem? Em relação a Grêmio e Atlético Paranaense, na arena do Grêmio, Grêmio e Atlético provavelmente vão com time basicamente meio que mistos. Talvez o Atlético um pouquinho mais com titulares, mas o Grêmio vai com certeza com time reserva por causa da Libertadores, que vai ter que reverter um placar aí contra o time do Palmeiras, jogando agora no Pacaembu. Lembrando, esse jogo aqui não vai ser um jogo tão simples assim, eu não apostaria muito nesse jogo. Seria um jogo interessante para apostar no Grêmio, já que a gente viu o jogo do Grêmio e Atlético jogando pela Copa do Brasil, mas é claro, Grêmio vai com um time um pouquinho reserva, então a gente sabe que pode ser um pouquinho diferente o jogo. Pode colocar aí basicamente um jogo de gols. Eu acredito que o Atlético vai fazer algum golzinho. Não vejo o Grêmio segurar, talvez SG, mas o Grêmio tem uma defesa muito sólida, só que ultimamente vem tomando gols em casa, que está complicando um pouquinho o time do Grêmio. Mas apostaria sim em algum jogador do Grêmio. Se algum jogador do Grêmio jogar que for titular, com certeza vai ser interessante, mas provavelmente vai com o time meio que reserva para essa rodada. Vila Belmiro, Santos e Fortaleza, agora sim a gente pode falar em um jogo asterisco. Coloca o jogo asterisco, aquele jogo que você não pode deixar de escalar o time, porque o Santos não tem como. Líder do campeonato com 32 pontos, 2 pontos na frente de todo mundo, então vai com certeza lutar aí para conseguir alguma coisinha, para manter essa liderança, e o jogo vai ser contra o Fortaleza, que não vem muito bem jogando fora de casa. Claro que venceu contra o CSA, mas é um time aí que o Fortaleza não vem demonstrando ser um time tão bom assim jogando fora de casa. Quando joga no Castelão, realmente é um time muito complicado, mas jogando em casa, jogando fora de casa, é difícil, ainda mais contra o líder do campeonato. Com certeza que colocar alguma zaga do Santos, como o caso do Lucas Veríssimo, colocar o Jorge, colocar o Soteldo, Sanches, até mesmo o nosso querido Eduardo Sacha, todos são ótimas opções, até mesmo para capitão. Principalmente Soteldo, Sanches e também Eduardo Sacha. Em relação ao jogo do Vasco, agora sim também no domingo às 4 horas, Vasco e São Paulo se enfrentam lá em São Januário. É um jogo também complicado, é um jogo que eu acredito que vai ter gols, então apostar em jogo de gols nessa rodada. Acredito que o Vasco pode fazer um golzinho, assim como o São Paulo também pode fazer um gol, porque o São Paulo começou a engrenar no campeonato, agora com a chegada do Daniel Alves, do Juan Fran, de jogadores que estão bem consolidados, e sem falar que o Atlético, que o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense jogando lá na Arena da Baixada,
fez com que o São Paulo ficasse em quarto lugar, então tá brigando sim por título diretamente porque tá com boas pontuações. Lembrando que é um jogo interessante, pode sim apostar talvez em um desses dois times aqui para fazer gols. Jogo entre Goiás e Inter, um jogo difícil, um jogo complicadíssimo pro Goiás, porque o Goiás não vem vendo uma fase boa, e o Inter também vai com o time basicamente reserva, já que está muito cansado, vai ter jogo de Copa do Brasil, vai ter jogo de Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, então assim, o Inter está muito bem nas competições, então toma cuidado em relação a isso, porque o Inter provavelmente vai estar com o time reserva, e por esse motivo, o Goiás pode ser interessante colocar alguns jogadores que pontuam muito bem, que é o caso do Tadeu, do Léo Senna, jogadores que podem pontuar bem contra o time do Inter. Mas não apostaria muito bem nesse jogo aqui, tá uma cara de 0 a 0, um jogo difícil para se apostar. Ceará e Flamengo, um jogo complicado também, não vai ser fácil, porque o Flamengo provavelmente vai com um time misto por causa da Liberta. O Ceará vai com um time totalmente titular, né, porque vai ter que começar a crescer um pouquinho no campeonato, embora o Ceará não está tão ameaçado assim nessa rodada, mas acredito muito que o Ceará pode fazer uma boa jogada com o Thiago Galhardo, uma boa opção sempre lá do Ceará, e seria essa minha opção. É claro, não apostaria talvez em zaga do Ceará, porque provavelmente o Flamengo pode fazer um golzinho, mas o Ceará poderia colocar alguém da zaga para buscar roubadas de bola, que é o caso do Samuel Xavier. É um jogador que pode roubar bastante bola e pode fazer boas pontuações pelo lado do Ceará. Ressacada, 7 horas, Avaí e Corinthians, jogo também complicadinho, porque o Avaí não venceu nenhum jogo até agora, não tá bem no campeonato, e o Corinthians também tá muito bem, mas também tem a Sul-Americana no jogo de volta contra o Fluminense. Então o que acontece nesse jogo aqui? Não vai ser fácil, eu apostaria talvez em um jogo também de SG, mas pelo lado do Corinthians, colocaria o Corinthians como um favoritismo em relação ao SG, e também até mesmo pelo jogo, porque o Avaí não vem vendo uma fase incrível, mas isso não significa que o Avaí não possa fazer um golzinho. Eu colocaria talvez o Fagner como uma boa opção, porque rouba bastante bola, ou até mesmo o Cássio para tentar defesa difícil, já que o Avaí vai para cima. Poderia ser interessante, já que o Corinthians também tem uma defesa legal, e o Cássio poderia ter boas defesas difíceis. CSA e Cruzeiro, um jogo complicado também, lá no Rei Pelé, porque o Cruzeiro voltou a jogar bem, e o CSA, querendo ou não, está embalado pela primeira vitória jogando fora de casa contra o Flu. É um jogo interessante para se apostar, mas eu apostaria talvez ainda na fase do Cruzeiro, já que tem Rogério Ceni aí como novo técnico. É uma opção interessante. O Cruzeiro tem jogadores que podem pontuar bem nessa rodada, que pode ser o caso do Dedé, pode ser o caso do Pedro Rocha, opções incríveis. E pelo CSA não tem como falar, Jordi é a melhor opção se for para postar alguém do Ceará. Botafogo e Chapecoense, bota um semi-asterisco aí, quase um asterisco bom, porque o Botafogo vai precisar de uma boa vitória contra o time da Chape. É um jogo interessante para se apostar, porque o Botafogo, querendo ou não, o Botafogo vinha de 2 vitórias aí, vinha bem e tudo mais, só que aí o Botafogo acabou perdendo pro time do Corinthians, acabou não conseguindo fazer bons jogos. O Botafogo tá devendo um pouquinho no campeonato, então a gente sabe que o Botafogo para essa rodada pode ser interessante, colocar talvez Alex Santana no meio campo, que vem fazendo gols, Diego Souza também uma opção interessante, pode valer a pena. Não colocaria ninguém na defesa do Botafogo, por quê? Porque a Chape provavelmente vai fazer algum golzinho. O Chapecoense vem fazendo bastante gols fora de casa. Toma cuidado em relação a isso, porque querendo ou não, a Chape perde os jogos, mas a Chape vai lá e consegue pelo menos fazer um golzinho. Então toma cuidado em relação a isso. Não colocaria defesa, por isso que eu falo que é um semi-asterisco, porque eu acredito que o Botafogo possa ser muito favorito contra a Chape, pelo fato da Chape estar ainda na zona de rebaixamento e o time do Botafogo ainda precisa crescer no campeonato. E é claro, toma cuidado porque o gol que a Chape pode fazer, ela tá evidente sim nessa rodada. Palmeiras e Fluminense não vai estar no jogo do Cartola nessa rodada, então esquece esse jogo, seria um jogo interessantíssimo para apostar. Então o que eu falaria para essa rodada, resumindo para essa rodada? Eu colocaria talvez um pouquinho de defesas entre Santos, Goiás, Corinthians e Cruzeiro. E talvez colocaria jogadores de meio campo como o caso do Atlético, do Santos, do próprio São Paulo e o Vasco, do próprio Goiás, do próprio Corinthians, que tem chance de fazer jogadas incríveis, e também gols com Santos, Atlético Mineiro com certeza, e também o Cruzeiro e Botafogo. Seriam as opções interessantes para essa rodada. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. Abraços, tamo junto e rumo à metade da rodada de número 16.